Fala galera, estamos de volta. Primeiro a gente gostaria de se desculpar, porque a gente ficou 2 semanas fora, eu acho. Porque a gente estava sem computador para editar os vídeos. Isso, aí não dá, né? Mandar um vídeo meio mais ou menos. Mas a gente está voltando com força total, com um tema muito interessante e complicado de se falar, para variar, né? Que a gente só fala sobre coisa... A gente fala simples sobre coisas complicadas, né? É só o que a gente faz aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que é a depressão. Vambora, vó? Vambora. Então tá, olha só. O que é essa depressão? O que é? Isso é doença? Isso é coisa da nossa cabeça? É conhecido como a doença mal do século? Não é? O que a Bíblia fala? Teve gente com depressão da Bíblia? Não teve. O crente pode ter? Não pode. E quanta dúvida, né? Uai, temos o dia inteiro pra te responder. Simbora. Vai lá. Manda brasa. E aí, o que a Bíblia fala? O que a Bíblia traz pra gente sobre isso? Já estamos começando? Já começou. Ah, tá bom. Então, veja bem, em primeiro lugar eu quero dizer para vocês que depressão, vamos fazer uma historinha. Finge que a gente tem 2 neurônios, o Tico e o Teco. Igual muita gente por aí, né? Então, de repente, o Tico e o Teco, que são os neurônios, não estão conseguindo pegar aqueles hormônios, né, que fornecem alegria. Seria a serotonina, dopamina. E aí, por causa disso, o organismo começa a se sentir deprimido, triste. Mais ou menos na palavra mais simples, isso seria depressão. Tá? E aí, o que acontece? A depressão pode acontecer, por exemplo, por uma perda. Né? A perda geralmente são as causas maiores da depressão, quando ela não é uma doença de dentro, vamos dizer assim, né? Então, às vezes eu perco uma filha, eu perco o marido. É igual a gente falou no vídeo do luto, que quando você perdeu a minha tia, aquilo foi o início, foi um motivo para uma depressão. Exatamente. É diferente daquela pessoa que tem isso no cérebro, não teve nada traumático, então tem isso no cérebro. Então é uma doença, bem ou mal, é uma doença. Exatamente. Só que uma é uma doença passageira e a outra é uma doença mais séria. Tá? Então é mais ou menos assim que a gente vai tentar explicar para vocês. E vem cá, deixa eu te perguntar. Porque quando a gente se converte, o Espírito Santo rege a nossa vida. Certo. Só que eu te pergunto, e aí tem os frutos do Espírito, que dizem da alegria, dizem da bondade, principalmente essa questão da alegria. E aí, o crente pode ter depressão? O Espírito Santo deixa, não deixa? Deixa eu explicar uma coisa que é muito importante. Veja só, Cristine, todo ser humano, ele nasce assim, com um buraco dentro dele, um vazio. E esse vazio, segundo Santo Agostinho, eu concordo com ele, só pode ser preenchido por Deus. Aí o que acontece? Muitas vezes o crente aceita Cristo como Salvador, o cristão tem a Cristo como Salvador, mas não permite que Deus preencha esse vazio. Ele continua colocando no outro a expectativa de que preencha o seu vazio. Então, eu me apaixono por um rapazinho, eu não, você é mais nova, né? Eu não posso. Então, você se apaixona por um rapaz. Aí você coloca toda a sua expectativa de vida e de felicidade naquele rapaz. E aí fica, namora, e fica, tá. Aí, de repente, o cara dá aquele pontapé e some. Como você colocou toda a expectativa em cima dele, você começa a se sentir depressiva. Triste, eu tenho vontade de fazer mais nada, ninguém me ama, ninguém me quer, e aí você começa a sofrer. Então a pessoa assim, ela aceita Cristo como Salvador, ela entende a mensagem da cruz, mas ela não consegue colocar Deus como uma prioridade na vida dela. Então, assim, todas as outras coisas que podem acontecer, todas as pessoas, ocasiões, uma hora decepcionou a gente, porque nem todo mundo é obrigado a nos agradar. Exatamente. E aí, só Deus.
E às vezes até com Deus mesmo, né? Quando ele bota alguma coisa que a gente não gostaria de fazer e tem que fazer. Então, assim, o importante, então, é a questão de aceitar Cristo. Exato. E botar ele como uma prioridade na sua vida, confiando que ele tem o melhor. E isso, o que acontece? É quando você permite que o Espírito Santo habite em você e tome conta de tudo na sua vida. Aí há o preenchimento daquele vazio. Aí vem a alegria, a paz, a bondade, os frutos do Espírito surgem. Mas enquanto eu não consigo que esse Espírito Santo preencha o meu vazio, que o Espírito Santo é Deus, nós sabemos, né? Então eu vou colocando a minha expectativa de ser feliz em coisas. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa. Ah, eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando eu tiver filho. Você nunca vai ser feliz. Você sempre vai ficar triste e esse vazio não vai ser preenchido. E aí vem a depressão, a tristeza, a ansiedade. Você começa a ter uma baixa autoestima. Ninguém me ama, ninguém está querendo ficar comigo. Ou qualquer coisa no gênero. Então, o que acontece? Agora, uma pergunta. Tem alguém na Bíblia que teve depressão? Tem algum exemplo disso? Temos vários, mas eu vou citar o mais conhecido, mas vou tentar explicar o que acontece. O Elias, quando ele tacou fogo lá, né? Deus tacou fogo lá no negócio que ele pôs água, né? Não foi álcool, porque não existia álcool naquela época. Ele colocou água e Deus incendiou a água e aqueles profetas todos ficaram ali berrando. Ele falou, berra mais alto e tal. Aí morreram os profetas, mataram todos os profetas. O que aconteceu? A rainha Jezabel, uma porcaria de uma mulherzinha, que não vale nada, chegou e disse, eu vou te matar, Elias. Você matou meus profetas, eu vou te matar também. Aí o que acontece? Não que Elias não tivesse a presença de Deus, ele tinha, mas ele ficou com medo. O medo é um indicativo de depressão. Aí o que Elias fez? Se você quiser depois acompanhar na sua Bíblia, eu não vou ler tudo, porque é um texto muito grande. Está lá em 1 Reis 19, aí você dá uma lida. Isso é depois de Elias, da questão dos profetas de Baal, e aí agora é Elias em relação à rainha Jezabel, não é isso? Aí Jezabel diz assim, você matou meus profetas, agora eu vou te matar. E falou para ele que ia matar ele amanhã, à mesma hora. Então o que Elias fez? Teve medo? E o que a pessoa com medo faz? Foge. Mete pé. Ele saiu correndo para tentar salvar a sua vida. E aí, o que o depressivo faz? Ele começa a sentir medo, ele começa a fugir da companhia das pessoas, ele largou o moço que andava com ele na cidade e saiu sozinho, né? Então ele estava ali fugindo, deixou seu criado, diz ali no versículo 3, e depois ele foi sozinho para o deserto. Quer dizer, solidão total. Você não quer companhia de ninguém, você quer ficar sozinho, você está se sentindo abandonado, mas ao mesmo tempo que você está se sentindo abandonado, você não procura a companhia dos outros. Você está sozinho, como ali Elias fez. Aí ele viajou o dia inteiro e se sentou debaixo de um zimbro, que você fala. O que é o zimbro mesmo? Uma árvorezinha. É tipo um mirtilo, uma jabuticaba. É que a gente estava lendo antes de começar o vídeo aqui. Tipo, que zimbro? Por que não pode ser um abacateiro? Tipo, sei lá, né? E ali ele ficou, né? Talvez pedindo dentro do deserto. O abacateiro não dá. Pois é. E aí o que aconteceu? Sentou debaixo da moita de zimbro e ali, sabe o que Elias faz? Ele ora pedindo a morte. Que oração mais esquisita. Então esse desejo de morte é o pior sinal de depressão. Você já não tem mais esperança em nada na vida. Então você quer morrer. Elias não se matou, mas ele pediu a Deus que o matasse. E Deus entende esse nosso momento? Claro, claro. Ou é visto como algo, nossa, eu dei a vida pra ele e agora ele tá querendo... Não, Deus sabe que nós somos humanos, porque Jesus também teve uma angústia de morte antes da cruz. O Getsemane. Ali no Getsemane. Então, ele entende muito bem que ele passou por isso. Então, o que aconteceu? Ele chega e disse a Deus, tire a minha vida. Eu tenho de morrer algum dia. Então, que seja agora. Olha que coisa, né? Um homem que tinha feito uma obra tão bacana, agora acha que tem que morrer.
E aí então ele se deitou debaixo de uma moita de zimbro e dormiu. É uma moita mesmo, né? Nós vimos É uma moita. e dormiu. Porque a pessoa depressiva sente muito sono. Ou então dá uma insônia tremenda. Não dorme a noite inteira. No caso de Elias, ele sentiu sono. Geralmente é o que mais acontece. É uma questão, eu acho que também, até psicologicamente falando, é uma fuga da realidade. Quando você está dormindo, você não tem que lidar com seus problemas, com a sua tristeza, com seus sentimentos. Exatamente. Então, quanto mais eu durmo, mais eu consigo. Você é muito espertinho, hein? Te ouço há muitos anos, sabia? Então, ele estava dormindo e aí começa o tratamento de Deus. Aqui é o tratamento de Deus. Olha que coisa linda. Enquanto ele dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Primeiro tratamento que ele recebe: comida e água. Foi o anjo que levou para ele. Certo? Porque o anjo podia dizer assim: levanta e sai correndo. Não, ele foi lá e deu o remédio que ele precisava. A comida e o pão. A comida e a água. Uhum. E aí, Elias, o que ele fez? Olhou ao redor e viu um pão assando sobre pedras quentes e uma garrafa de água. Assim, comeu, bebeu e deitou de novo. Foi a primeira parte do tratamento. Se alimentou, tomou aquela medicação divina, né? Não é aquela água que você bota na televisão, não. Uma água que veio diretamente de Deus. Por favor, gente. E aí, o anjo do Senhor voltou depois, tocou novamente nele. Não tinha raiva nenhuma aqui. O anjo não sacudiu ele, o anjo não falou, deixa de ser bobo. Não. O anjo tocou de leve nele e disse: levante-se e coma de novo. Coma alguma coisa mais, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Elias tinha que sair dali e ir para um outro lugar, aonde o tratamento de Deus seria aumentado. Aí ele foi, comeu, bebeu e começou a sentir uma força fantástica, né? Nós estamos precisando de um alimento. Que a gente falou assim, aqui fala assim, que ele deu forças para viajar 40 dias e 40 noites. Eu falei, gente, eu preciso de um negócio desse para trabalhar. O que Deus deu para ele que eu tô precisando? Ele saiu caminhando até o Monte Horebe, que era chamada Montanha de Deus. Só que ele chegou ali, depois de caminhar tanto, e aí vem a última fase da depressão, a caverna. Ele entrou numa caverna. O que é essa caverna? A caverna é o significado de eu não quero saber de mais nada, eu não quero saber do mundo, eu vou ficar aqui até morrer. Uhum. Eu não quero. Eu me fecho, eu me tranco, eu me escondo. Eu não quero falar com ninguém, não quero ouvir mais nada. Aí o Senhor apareceu e perguntou para ele: o que você faz aqui, Elias? Eu estou perguntando para você, o que você está fazendo aí? Por que você está com esse problema? Ele então responde: Senhor, eu tenho trabalhado muito, estresse. Começou com isso. Trabalhou muito, estava muito cansado. E aí ele começa a se sentir vitimizado. Morreu todo mundo, só tem eu que acredita no Senhor. E você vê também a questão de Elias, ele falou, porque mataram todos os profetas, só tem eu, porque eu tenho trabalhado muito, porque... Então assim, você vê também a questão dele estar focando os olhos dele para as circunstâncias. Exatamente. Em momento nenhum, ele perguntou assim, Deus, você tem um plano B? Exato. Não, ele só se vitimizou e se concentrou nas circunstâncias. Exatamente. Aí, agora, o Senhor primeiro pergunta, por que você está aqui? É a primeira pergunta. Na segunda pergunta, ele falou, sai daí, Elias. Sai da caverna. Isso aí não é seu lugar. Ponha-se diante de mim. E aí, Elias estava ali. Aí o Senhor mandou um vento, mas um vento maior do que aquele do Pentecostes. Uma ventania que Elias quase saiu voando. Mas Deus não estava no vento. Aí Deus mandou um terremoto que sacudiu tudo. E aí sempre a gente pensa, né? Meu Deus, o Senhor está aí? Acho que Elias perguntou, mas Deus não estava no terremoto. Aí depois do terremoto veio um fogo. Um fogaréu
gente maior do que aquele que Moisés viu lá na árvore que pegava fogo, mas não queimava, a sarça ardente. E o Senhor não estava naquele fogo. Olha, Deus não está naqueles movimentos barulhentos. Aí vem um vento suave, que normalmente a gente chama de zéfiro. Gostou? No grego? Não, em português mesmo. Zéfiro? Zéfiro. Pra mim é brisa, gente. Desculpa aí, mas eu falo simples. Um zéfiro é uma brisa. Um vento bem suave. E Deus estava ali. E aí Deus então fala para ele, olha, praticamente deixa de ser bobo, Elias, você não é o único, tem um monte de gente, você vai lá, vai ungir o fulano, vai ungir o ciclano, vai encontrar um outro companheiro que é Eliseu, ele vai te substituir. Aí de repente houve a motivação para que Elias saísse daquele estado em que ele estava. Mas antes dessa motivação, Deus trabalhou o íntimo de Elias. É lógico. Se ele não trabalha nesse interior... Ele vai todo machucado para uma ação. Podia transformar uma missão de Deus, uma bênção, em alguma coisa que não fosse tão legal. Exatamente. E ele aí sai, então. Aí, veja bem, aqui nós estamos vendo a providência de Deus. Então, se você tiver uma depressão, é lógico que a primeira coisa que a sua família vai fazer, porque você não consegue. A pessoa em depressão não vai orar. Quem vai orar pela gente são os outros. Então vão orar por você, vão pedir por você. Mas existem momentos em que Deus diz, olha, procura aquilo que eu já dei para o homem. E o que é que Deus já deu para o homem? Inteligência, sabedoria, para que o homem, e as plantas, para que o homem percebesse que ele podia encontrar cura, remédios naquilo. E aí então você naturalmente vai procurar um médico. Um médico que te medique. Lógico, primeiro vai ser aí esse médico vai dizer, não, você está precisando tomar remédio. Está precisando falar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Fala sobre isso. Na época de Elias não tinha isso, então Deus deu o melhor que ele tinha. Deus foi o psicólogo, o psiquiatra. Pão, era água, era a presença dele, né? E agora a gente tem outras coisas. Você também falou muito bem, era a presença dele, foi a conversa dele, foi a motivação dele. Sai daí dessa caverna e vai trabalhar. Né? Claro que Deus pode falar assim, a gente hoje fala para uma pessoa, sai daí, vai trabalhar, porque você... Não, a pessoa está doente, nós não somos Deus, né? Então o máximo que a gente pode fazer é orar, ainda não está a coisa, a gente ajude um médico bom para que possa tratar, né? Para essa pessoa não chegar àquele outro nosso assunto que é o suicídio. Entendeu? Então, o que está acontecendo aqui? Nós estamos falando simples, não é? Falando simples. Então eu não vou usar termo médico nenhum. Você está se sentindo triste, você não quer fazer mais nada. Olha, a pessoa para de tomar banho. A pessoa não quer mais comer. Exatamente. A pessoa entra num processo de total afastamento de se tudo. Se isola. Então assim, se a pessoa gostava de tomar uma água de coco na praia, gostava de ir pro cinema, acabou, só naquele quarto escuro. Que é a caverna. Exatamente. Ou só dorme, ou só fica com insônia, não quer a companhia de ninguém. Eu acho que se pudesse, nem a própria companhia a pessoa queria. Entendeu? Aí é que mora o perigo. Aí que a gente tem que começar a abrir o olho. Você tem que ver que, então, já que nós estamos orando, Deus providenciou aquilo que nós precisamos, né? Vamos procurar o médico que ele indicou, que ele preparou para esse tipo de trabalho. Tome o remédio com tarja preta, não tem problema nenhum, você não vai ficar maluco por causa disso, não vai ficar doente, pelo contrário, você vai se estabilizar, se equilibrar para começar a poder ter motivação para fazer as coisas. Esse é o objetivo de um tratamento para a depressão. E seus amigos, seus familiares vão estar orando por você. Claro, não deixa de orar nunca. Faça o tratamento, tome o remédio, sabe? E por mais difícil e complicado que as coisas estejam, por mais difícil que esteja acreditar no amanhã, acreditar numa mudança, por mais complicado que isso seja, faz um esforço máximo. Eu sei que você já está triste, já está
tudo muito ruim agora pra você, mas faz um esforço máximo na confiança, no voto confiante, de confiança a Deus, de que Ele tem um propósito nisso tudo. E de que Ele pode preencher os seus vazios. Pode. Não coloca nunca expectativa no outro, porque o outro nunca vai preencher os seus vazios. Tá bom? Tá bom? Nós te amamos. Nós... Se cuida. Isso aí, se cuida, a gente tá de olho em vocês, viu? Bota o relato aqui embaixo pra gente que a gente quer saber. Isso, dá o like. Já começou o encerramento do vídeo, nem falei nada, vai. Não, vai? Dá um like. Aí depois você... O like é curte, né? Aí você vai fazer, quando você já é... Como é que chama? Já segue a gente, né? Aí inscrever no canal. Aí você, se não é, você se inscreve no canal e bota o seu comentário, dizendo se gostou. Se não gostou, bota também, que a gente precisa saber. Não tem problema. E fale com seus amigos para assistirem, porque às vezes, quem sabe, um simples vídeo desse pode ajudar alguém. Viu? Muito obrigada. Na semana que vem, sem falta, porque a gente tá com o computador de novo. Então a gente volta com novos temas, novas coisas pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou de fazer, vó? Muito. Então é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.